Bom dia, sétimo ano. Então, bora lá para nossa aula de ética. E a gente ainda vai falar sobre a questão, né, dos sítios históricos de pinturas rupestres aqui no interior da Bahia, mais precisamente no Parque Nacional chamado e conhecido como Chapada Diamantina. Né? As pinturas rupestres, elas são nada mais nada menos do que achados em rochas pintados de uma forma bem rústica e natural, né, pigmentação natural, nessas pedras e rochas, principalmente o calcário, feita por povos, né, nossos mais antepassados, os nossos primeiros habitantes, principalmente os primeiros habitantes do continente americano. O Parque Nacional da Chapada Diamantina, além da sua questão de uma grande diversidade biológica, né, ele apresenta valorosas manifestações históricas culturais que perpassam e registram diferentes estágios da ocupação humana nessa questão ali naquela localidade. Apresentaremos assim hoje nessa aula algumas coisas. As pinturas rupestres são as primeiras manifestações na Chapada Diamantina, datada de 6.000 anos a 2.000 anos antes do presente. Elas são produtos dos indígenas, primeiros habitantes da região. Estudá-las, na verdade, permite entender a dinâmica social, né, possibilitando assim, a identificação de transformações ambientais, além de testemunhar de uma maneira especial a aprimoração do meio com a questão de percepção do que era a natureza para aqueles povos naquela época. As pinturas rupestres são, portanto, né, um elo comunicativo com a cultura, cotidiano, crença de nossos antepassados. No entorno do Parque Nacional da Chapada Diamantina, que também é conhecido como PNCD, há uma grande variedade de sítios rupestres que representam seres humanos, a questão da fauna e flora local, além de figuras geométricas abstratas. Segundo alguns arqueólogos, as inscrições do PNCD não compreendem as representações visuais naquela questão de região, mas existem duas tradições bem distintas a qual essas pinturas rupestres pertencem. Sim, e uma delas é a tradição nordeste. Né? Há um equilíbrio entre a presença de antropomorfas, que são formas humanas, as homórficas, que são formas animais, e além disso, identificam a presença de efeitos e atributos aos desenhos antropomórficos que indicam, né, a possibilidade de uma questão de hierarquia dentro das tribos naquele período. Outra tradição que a gente encontra na Chapada Diamantina, né, na tradição das pinturas rupestres, é a tradição agreste, que tem como característica mais marcante o aparecimento do grafismo puro bem elaborado, cuidadosamente desenhado, como se houvesse a impressão de representar algo complicado ou labirinto, né, de formas de grades, espirais, entre outros. Essas pinturas lembram as pinturas corporais de alguns grupos indígenas que é muito comum aqui no Brasil. Inclusive, para trazer um fato para vocês, um dos exímios grupos indígenas que são tidos como grandes pintores dessa pintura de pintura corporal, né, eles ficam lá na região do Mato Grosso. Mas será que eles têm alguma coisa a ver com essas pinturas, né, do Parque da Chapada Diamantina? Então, bora lá, só pensar mais um pouquinho. Sendo os indígenas os primeiros habitantes da América, né, os ameríndios, né, os indígenas, os povos indígenas, vale-se então dizer que esses povos de hoje, que a gente conhece, que os portugueses encontraram aqui, né, em 1500, eles são descendentes desses povos que deixaram, né, esse elo comunicativo através dessas pinturas ali na Chapada Diamantina, mais precisamente no interior da nossa Bahia. Preservar e estudar as pinturas rupestres é fundamental para compreender a pré-história brasileira, né? É fundamental para compreender a pré-história aqui na América do Sul, né? Em 2005, quando foi realizado o plano de manejo do parque, foi realizado um estudo sobre pinturas rupestres no entorno do PNCD,
que identificou a existência de 7 sítios arqueológicos dentro do parque, sendo 2 na Serra do Capão, um sítio, um no sítio de Liminha, 2 próximos à cidade de Mucugê, e um, né, em Birocá e outro no Vale da Volta da Serra, mais precisamente no município de Palmeiras, no interior da nossa Bahia. Então, temos 7 sítios, né, de pinturas e gravuras rupestres dentro da nossa Bahia, mais precisamente na Chapada Diamantina, né? Vale ressaltar de novo, né, só para finalizar nossa aula, que a importância desses sítios e dessas pinturas, que é um elo comunicativo, né, para hoje, para a gente entender que existiram habitantes há milhares de anos aqui, muito tempo atrás, tá bom? Tchau, tchau, forte abraço. Qualquer dúvida é só perguntar.